Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, venho chegando trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. E esse vídeo tem muita coisa para a gente poder falar, né? Tem a situação do goleiro Rossi, goleiro argentino de 26 anos do Boca Juniors, que está passando férias aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar também do início de uma construção de estádio. Rapaz, tem coisas para falar. Tem manto do Flamengo vazado na internet, atacante descartado. A gente vai falar sobre isso e também tem situações sobre outras notícias pertinentes ao Clube de Regatas do Flamengo. Já cola aqui com a gente, você que chegou aqui, caiu de paraquedas, peço para você deixe o seu like, acione o sino de notificação e se inscreva. É de graça, não custa nada, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Tem botão vermelho, botão branco, botão preto, agora sim. Mas a palavra é inscreva-se. Então, aperte o botão, inscreva-se no canal. É muito importante para o nosso crescimento. Você faz toda a diferença, você é muito bem-vindo aqui. E de uma inscrição em uma inscrição, a gente vai chegando à nossa meta, se Deus quiser. Acho difícil a gente chegar a 100 mil até o final do ano, mas estamos com 83.200. Então, peço para você se inscreva, deixe o seu like, é muito importante, eu conto com você. Se você tiver realmente no intuito de querer ajudar, você pode copiar esse link e espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Vamos espalhar para geral, compartilhe as nossas lives em suas redes sociais. Galera, seguinte, primeiro assunto, né? Ontem o jornalista ex-Sport TV, os canais Globo, o corintiano Carlos Cereto, disse que o Flamengo poderia dar mais um chapéu no Corinthians. Está se referindo à situação do Vitor Pereira, né, que de forma oficial ainda não foi anunciado como novo treinador do Flamengo. Porém, a gente sabe que está muito adiantado, inclusive o Marcos Braz participou do programa do Benjamin Bach no SBT na segunda, confirmando que realmente, inclusive, vai ajudar a controlar, a segurar ali o vestiário do técnico Vitor Pereira, né? Ele que deve acertar com o Flamengo por uma temporada. O próprio Rodolfo Landim, no Catar, disse que realmente está muito bem encaminhado essa situação. A situação é o seguinte, galera. Ontem o Carlos Cereto, no seu programa, disse que o Flamengo poderia sim dar mais um chapéu no Corinthians. Ele está se referindo a Yuri Alberto. Yuri Alberto é um jogador que pertence ao Zenit da Rússia. Ele é agenciado pelo André Curi, né, que também cuida da carreira do Dudu, por exemplo, do Palmeiras. E a gente foi correr atrás das informações. O Yuri Alberto é um jogador que tem contrato até junho de 2023 de empréstimo com o Corinthians, né? Perdão, gente. Então, o que acontece? Corinthians, para ter esse empréstimo facilitado, né, além do dispositivo da FIFA que o permite, atletas que atuam na região entre Rússia e Ucrânia atuar por qualquer equipe do futebol mundial, embora o Corinthians também não quis tirar nenhum jogador na mão grande, né? Negociou e emprestou o Mantuan e o Ivan para o Zenit. O Zenit que tem o seu técnico, o Sergei Semak, que hoje o Ivan é titular da equipe do Zenit, inclusive nos últimos jogos defendeu 2 pênaltis na Copa da Rússia. É um jogador que é muito bem avaliado, inclusive pode ser envolvido em uma negociação futura. Eles têm interesse em continuar com o goleiro Ivan, ex-Ponte Preta, que era reserva do Cássio, bom goleiro, jovem, promissor, e o Zenit tem interesse em continuar com esse atleta, além do Mantuan, que também foi emprestado, envolvido na negociação. Então, o Yuri Alberto ele não vai sair do Corinthians nesse momento. Isso significa que ele vai disputar as principais competições. Então, as situações que a gente já apurou é que o Flamengo, para tentar tirar o Yuri Alberto do Corinthians, teria que procurar direto o Zenit. O dispositivo da FIFA não pode ser usado, porque ele tem contrato com o Corinthians de empréstimo, né? E para tirar o Yuri Alberto do Zenit, o Flamengo tem que pagar uma fortuna, coisas que o Flamengo não vai fazer. O dinheiro do Flamengo já está pré-estabelecido e separado para algumas posições para reforço. Inclusive, uma delas é o Gerson. O Flamengo não desistiu ainda do volante brasileiro que atua no Olympique. Nós falávamos nos vídeos anteriores aqui do canal que, além dele não querer continuar na França,
O Igor Tudor, que é técnico do Olympique de Marseille, não conta com ele, inclusive já tem procurado nomes para substituir o brasileiro, como o Miguel Crespo, volante do Fenerbahçe da Turquia, né? Então, voltando ao assunto do Yuri Alberto, para o Flamengo conquistar esse chapéu que tanto o pessoal lá de São Paulo está preocupado, o Carlos Tereiro está preocupado, o Flamengo vai ter que fazer a aquisição do jogador. E o Flamengo não vai fazer a aquisição do jogador. Quando acabar o empréstimo, se o Flamengo chegar lá e conseguir convencer o Zenit, são outros 500. Mas o Corinthians tem prioridade porque tem 2 atletas emprestados à equipe russa. E o Ivan está muito bem lá. Então, é muito difícil. As negociações são remotas, até porque não tem negociação. O Flamengo não abriu nenhum tipo de negociação pelo Yuri Alberto nesse momento. Ainda não tem absolutamente nada. Então, o Yuri Alberto é jogador do Zenit, emprestado ao Corinthians até o meio do ano. E o Corinthians tem 2 atletas que atuam na equipe de futebol russo. No caso, o Zenit, como a gente explicou aqui, principalmente o Ivan, que vive um ótimo momento. O Flamengo não vai pagar 20 milhões de euros, 22. O Zenit pagou 25 milhões de euros pelo atleta junto ao Internacional de Porto Alegre. É uma baba, hein? A gente fica falando aí do Pedro, que pode ir para lá, para cá. Gente, se o Yuri Alberto vale 25 milhões de euros, quanto deve valer o Pedro, hein? Enfim, aliás, o Pedro que não vai se titular sexta-feira, que lamentável o Tite, hein? Os caras botam Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e não botam o Pedro para jogar, cara. Que absurdo isso. Mas, enfim. Então, chance de descartada praticamente do cara, minha tosse está demais. Eu peço perdão a vocês. Então, chance praticamente descartada do Yuri Alberto defendendo o Flamengo nesse momento, né? Ele tem contrato com o Corinthians, tem um contrato de empréstimo, e quando um clube tem interesse em comprar o jogador, o Zenit pode até negociar ele e comunicar ao Corinthians. Só que o problema, lembra do Jean Lucas, quando o Flamengo prestou para o Santos? Não, mais ou menos isso, o Flamengo foi vender ele para o Lyon, da França. O problema é que qual é o clube que vai pagar esse montante de dinheiro aí para um jogador que atua no futebol russo, que você pode usar o dispositivo, e para um cara que custou 25 milhões, né? Não sei se o Yuri Alberto, com todo respeito, vale 10, 15 milhões de euros. Não acho de coração. Enfim, então a tendência é que ele realmente continue no Corinthians até o meio do ano, aí depois a gente vai ver se ele vai continuar no Corinthians, se ele vai ser envolvido numa troca com o Ivan, se o Flamengo vai lá tentar um empréstimo, mas a situação do Yuri Alberto é que esse chapéu que os corintianos tanto estão temendo não deve acontecer. Tá bom, galera? É isso. Outra situação foram os novos mantos que foram vazados, né? Eu deixei até aqui separado lá no @JúlioMiguelNeto. Aliás, você que, se você não me segue, siga lá o @JúlioMiguelNeto no Twitter e no Instagram, sempre com muita informação, né? E a gente não pode reproduzir as imagens aqui, porque pode tomar algum tipo de strike, mas vazaram as 2 camisas, historicamente, do Flamengo para 2023, né? A rubro-negra, ela tem listras bem grossas, são 3 listras negras, né? E 2 listras vermelhas, e em cima a lista vermelha com o emblema do Flamengo e também da patrocinadora. Além disso, a manga tem uma lista vermelha, uma preta e uma vermelha, além de em cima ter frisos da patrocinadora na cor predominantemente branca, a gola é vermelha. Ou seja, esse é o manto 1, é o manto rubro-negro. Já o manto 2 é uma diferença bem grande, tá? É um manto branco com listras finas, degradê entre preto e vermelho, e o emblema da patrocinadora na cor dourada, e assim também o distintivo do clube. Uma camisa diferente, tá? E seria o manto 2. Possivelmente essas camisas que foram vazadas devem ser os que vão vestir os atletas do Flamengo na temporada 23. Se ficou curioso, se você quiser ver as fotos, vai lá no @JúlioMiguelNeto. Lá tem as fotos do suposto manto rubro-negro para 2023, tá bom? Outra situação e informação importante: o Flamengo prepara e inicia construção de estádio no Ninho do Urubu. Julião, caramba, vai sair o estádio do Flamengo? Calma, galera. Essa construção ela está prevista, tá? Na nova identidade visual do Ninho do Urubu. É um mini estádio e 10 campos até o fim de 23. O Flamengo quer entregar tudo esse ano ainda. Beleza? A informação ela foi inicial do portal ge.com, né? E a reportagem ainda diz que, fazendo um tour pelo Ninho do Urubu, dava para acompanhar, junto com o diretor do CT, um envelopamento de muros,
placas bilíngues e novas tecnologias que serão implementadas, né? Então, lá nesse estádio, né, o GE fez um tour pelo centro de treinamento lá com o Leandro Leme, que é diretor do Ninho do Urubu, e as visitas estruturais do local foram iniciadas pelo CT da base e terminada na área destinada ao campo 0. Serão 10 campos, projetados especialmente para as categorias de base, as categorias inferiores. Nelas serão realizados jogos do Sub-11 e ao Sub-20. Sub-11 ao Sub-20. Também da equipe feminina. Então, esse movimento todo, né? O Campo 0 terá uma estrutura de um mini estádio. E aí o Flamengo vai construir um mini estádio na estrutura do Ninho do Urubu. A arquibancada terá capacidade para 2.000 pessoas. Porém, essa construção, esse movimento só deve ser finalizado em 2024, esse mini estádio com capacidade para 2.000 pessoas. Né? O último ano de gestão do Rodolfo Landim, inclusive. Já foram iniciadas algumas obras, mas a largada para a construção do gramado está prevista para julho do ano de 23, com um término projetado para 2023, ou seja, fim do ano próximo que está chegando aí para a gente. Então o Flamengo vai estruturando ainda mais o Ninho do Urubu. Depois o pessoal quer saber por que o Flamengo vem revelando atletas, vem se organizando, vem chamando a atenção de jogadores que atuam no futebol europeu, brasileiros que querem voltar com muita qualidade ainda para o futebol brasileiro, ou com alguma representatividade, escolhem o Flamengo, aceitam a proposta do Flamengo. O Flamengo é um clube muito organizado e mesmo com uma estrutura de excelência no Ninho do Urubu, não quer ficar para trás, né? Ou seja, então, irá ter uma construção de um mini estádio no Ninho do Urubu, com 2.000 lugares, mais 10 campos, vai ter treinamento do Sub-11 ao Sub-20, mais o time de futebol feminino. É o Flamengo realmente não querendo ficar parado no ponto e ampliar ainda mais a sua magnitude, o seu tamanho, a sua musculatura em relação às equipes, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano, e ficar ali a nível do futebol europeu, que, aliás, muitos jogadores que atuam no Flamengo hoje, que são de excelências europeias, né, dizem que o Flamengo não deixa em nada a desejar, deixa a desejar, até sendo redundante, né, em relação a equipes europeias, né? O Davi Luiz está lá, deve renovar, inclusive, o contrato do Flamengo essa semana. O Felipe Luiz já renovou seu vínculo. Outros jogadores que atuaram muitos anos no futebol europeu, quando vieram para cá, o Diego Alves e o Diego Ribas, que já não são mais atletas do clube, sempre enalteceu a estrutura do Flamengo. O Flamengo mostra, dando um recado aí, que mesmo com essa estrutura fantástica que existe no Ninho do Urubu, o Flamengo não quer ficar parado e está viabilizando essa construção do estádio, um mini estádio no Ninho do Urubu, que deve ter início em 2024, mas os campos anexos do 0 ao 10 serão 10 campos, além de toda uma estrutura, né, para receber a imprensa, sempre pensando em valorizar os seus atletas e também os profissionais da área. O Flamengo promete entregar até o fim de 2023 obras e também melhorias no Ninho do Urubu. Bacana, e esse é o pensamento. Espero que não fique só no CT. O Flamengo também comece a se movimentar de verdade para o estádio do Clube de Regatas do Flamengo, porque esse assunto ficou morto, né? Ninguém fala mais nada, está se passando os anos aí, né? Os meses, perdão. Chegamos a 30 de novembro, o último dia útil do mês de novembro. Vamos chegar em dezembro. As eleições já foram, e eu quero ver os movimentos do Clube de Regatas do Flamengo a partir de 2023, um ano complicado, com muitas competições, mas um ano que a gente não pode cobrar uma posição dessa diretoria em relação ao estádio. E a gente lembrou que 2024 é o último ano do Rodolfo Landim como comandante, e de vez é o último ano, porque ele já está nesse segundo mandato desse novo triênio, né? Então 2023 é o ano em que ele precisa agir para 2024 finalizar. E o Flamengo, sim, o torcedor do Flamengo, o flamenguista, o rubro-negro, quer uma posição sobre o estádio próprio, porque a gente é realmente o carro-chefe, é o trem pagador em relação ao Maracanã, e chega, né? Está na hora da gente incluir mais ainda. Se a gente é tão supremo, muitas pessoas dizem que está se abrindo uma grande lacuna, um grande abismo entre o Flamengo e outras equipes no futebol brasileiro. Imagina quando a gente tiver o nosso estádio próprio. Aí, meu amigo, o pessoal com a capacidade de 100 mil mesmo, como estão dizendo, vai ser loucura. Então, por enquanto, os mantos que a gente já passou aqui, está aqui no @JúlioMiguelNeto. Eu peço para você também me seguir lá no Instagram e no Twitter, né? E sobre o atacante descartado e o Roberto, a princípio, eu quero a opinião de vocês. Coloque aqui no chat fixado e também nos comentários fixados. É muito importante, eu quero a sua opinião. Vamos falar agora aqui sobre o Augustin Rossi. Augustin Rossi. Rossi tem 26 anos, a gente, desde o dia, se eu não me engano, tá? Tem um tempo aqui. Eu cheguei a separar até aqui.
quando a gente falava do Augustinho, né? Aqui, ó, eu achei. Eu não sei se é essa aqui, vou botar a imagem na tela, ou se é a outra imagem. Se não for essa, a gente troca. Aqui, ó. Exatamente, tem algum tempo. Ó, no dia 17/9, eu dizia que o Flamengo tem conversas adiantadas com o goleiro Agustinho Rossi. Na época o pessoal riu da minha cara, me avacalhou, me chimpalhou, mas é sempre assim. Depois volta lá e pede desculpa pro Julião. O jogador que já pode assinar um pré-contrato em janeiro de 23 com qualquer equipe, lembrando que ele tem contrato com o Boca até junho de 23, por isso pode assinar o pré-contrato a partir de janeiro, tentará viabilizar uma rescisão contratual amigável com o Boca Juniors. Diego Alves não renovará e o Hugo pode ser negociado, ou seja, tudo que vem acontecendo. O Diego Alves não permaneceu, não esticou o seu vínculo, inclusive já se despediu do Flamengo, não sabe ainda se será uma aposentadoria como o Diego Ribas. O Hugo tem proposta de Estoril, de Portugal, e de Vissel Kobe, do Japão. Ele, por mais que o técnico Dorival Júnior tinha deixado claro que não iria utilizá-lo, a própria diretoria entende que é o momento de negociar o jogador, independentemente do Vitor Pereira estar chegando. Júlio, o Vitor Pereira está chegando. O destino do Hugo pode mudar? Difícil. Os próprios agentes e responsáveis da carreira do Hugo entendem que realmente é melhor uma negociação. Lembrando que o Hugo ele é agenciado pelo André Bahia, ex-zagueiro do clube, teve passagem pelo Botafogo também, e uma das pessoas do seu staff é o Sandro Gonçalves. Então, realmente, o staff do jogador e o jogador entendem que, assim como o clube, está na hora de arrumar outros caminhos. E o Agustinho Rossi tem 26 anos, e a gente trouxe, desde o dia 17/9, o interesse do Flamengo. O Flamengo já comunicou ao Boca que quer contar com o jogador. Então, todo esse frisson que acontece na Argentina, porque é um chororô, galera, eu nunca vi. É paulista chorando aqui, é argentino chorando. Aliás, cuidado, daqui a pouco a Argentina vai entrar em campo meio-dia, esse negócio de choro aí, a Argentina já perdeu para a Arábia Saudita, toma cuidado, hein, Messi? Eles ganharam o México por 2-0, estão ainda na competição, mas tomar cuidado. Então, é o seguinte, a gente poder finalizar aqui. O Agustinho Rossi, o Flamengo já comunicou o desejo e o interesse pelo jogador. O Rossi já comunicou por diversas vezes, já teve diversas reuniões com o Boca e ele não renovou o seu vínculo. Ele sabe que pode jogar no Flamengo, uma equipe que dá uma projeção maior ainda a ele, possibilidade de títulos, porque por mais que o Boca seja gigante e seja um multicampeão da própria Libertadores, é um clube que não vem desempenhando um bom papel há algum tempo, só por situações financeiras. Aliás, o país, né, a Argentina, tem situações financeiras difíceis. E o Agustinho Rossi é um goleiro que quer jogar no Flamengo, já deixou claro para os seus representantes, está de férias no Rio, e pensem, não pensem vocês, perdão, que ele veio aqui só para férias. Ele veio aqui para analisar situações, segundo alguns amigos e veículos de informação esportiva, ele já está vendo casa aqui, eu não tenho essa informação, mas respeito quem publicou, e acredito que isso seja verdade, né? Ele já está vendo casa, questões de logísticas para analisar a mudança. Isso não é informação minha, está só reproduzindo, né? Se eu não me engano, essa informação foi do Gabriel Reis, eu não lembro de quem foi, do Coluna do Fla. Mas o Agustinho Rossi, ele é um goleiro que já deixou claro para os seus representantes que não quer mais escutar nenhuma proposta do Boca. E já comunicou aos argentinos que tem um acerto verbal com o Flamengo e vai acertar o vínculo com a equipe carioca. Se o Boca bater pé, igual o Boca bateu com a situação do Pavon, o Atlético Mineiro quis a antecipação do Pavon, o Boca não fez, e aí o Atlético teve que esperar esses 6 meses para, no meio do ano, anunciar a contratação do Pavon. O Flamengo entende que, se o Boca não quiser liberar o jogador, não vai ter muito o que fazer. Então, essa contratação do Agustinho Rossi é questão de tempo. É um jogador que tem um acerto verbal com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. O próprio Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, gosta do futebol do Agustinho, foi favorável a essa negociação, e o Flamengo sim pensa em ajudar, não ajudar, né? O Flamengo pagar, dar uma compensação financeira ao Boca para ter o quanto antes o Rossi, já em janeiro de 23, para começar a temporada, né? Então é muito importante e pertinente essa informação. O Rossi já veio para cá para adiantar a logística, para ver situações, ambientação de onde vai morar, projetar já a localidade da sua próxima residência. E a informação que a gente tem é que o Rossi deve assinar com o Flamengo pelas próximas 3 ou 4 temporadas. Eu cheguei a colocar isso também, eu vou até ver se eu coloquei aqui, olha lá, isso já foi há muito tempo atrás, que aparece 4 dias, que foi depois do dia 17/9, tá vendo? O Flamengo pagará uma compensação financeira ao Boca Juniors para contratar o Agustinho Rossi já em janeiro. Os dirigentes do clube argentino já estão inclinados a aceitar antecipar a saída do arqueiro, que tem contrato até o meio de 23, negociações estão bem avançadas. Isso na época, né? Lógico, mudou um pouco o cenário, o Boca não já está tão inclinado assim,
mas o Flamengo, com essa compensação financeira, com a vontade do jogador e com a vontade do próprio Flamengo em contar com o Rossi, entende que pode ser um bom momento para contar com o jogador no elenco já em janeiro. Se isso não acontecer, a tendência é que ele venha de graça e aí o Flamengo não pague nenhuma compensação aos argentinos pelo goleiro de 26, que vai completar 27, e só tenha, infelizmente, o Rossi no meio do ano. O que significa isso? O Flamengo não renovando o vínculo com o Diego Alves e já liberando o Hugo para agarrar em outro local, o Flamengo entende que a força-tarefa é ter o Rossi para agora, porque senão o segundo reserva imediato do Flamengo seria o bom goleiro da base, Matheus Cunha, ele que se destacou no São Paulo, mas mesmo assim é um garoto ainda. Então o Flamengo liberaria o Hugo para negociar com outro clube. O Diego Alves não fica mais no clube, inclusive teve sua despedida contra o Avaí, e o Flamengo entende que o nome ideal é o Rossi para poder manter o nível, que realmente acho que a disparidade na posição de goleiro é gigante. Então, com o Rossi, você vai ter mantido o nível ali de qualidade no gol, e seria uma disputa sadia, porque o Rossi também não ia chegar aqui para querer ser um reserva imediato somente, e tentar galgar pelo espaço dele. E acho justo, acho bem pertinente, tá? Acho bem interessante até realmente o goleiro não ficar incomodado. A gente espera que o Rossi chegue já em janeiro de 23 e seja mais um dos reforços que o Flamengo vai alinhando. Não anunciou de forma oficial o Vitor Pereira, não anunciou de forma oficial o Ayrton Lucas, já renovou com o Felipe Luiz, o Rodinei acertou o seu término de vínculo com o Flamengo, foi para o Olympiacos da Grécia, o Mateuzinho pode receber uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Olha, são muitas situações que o mercado do Flamengo vai fazendo certos ajustes. E também tem a situação do Gerson, a gente já falou aqui, que o Flamengo não desistiu. Ontem a gente fez um vídeo falando sobre o Talisca, falando sobre o Coutinho, a gente pode dar uma pincelada rápida sobre o Felipe Coutinho, uma informação do Coluna do Fla, de que ele estaria numa lista de possibilidades de reforços. Lembrando que lá atrás o Marcos Braz, em quase todos os podcasts que ele participou, ele deixou muito claro que o Flamengo iria tentar contratar um jogador nível Europa, né, acima da média. Eu acho o Felipe Coutinho um grande jogador, joga no Aston Villa, jogou em grandes clubes no futebol europeu, né, Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, agora está no Aston Villa na Premier, chegou a jogar no Málaga também, quando foi negociado com o Vasco da Gama, né? Então, assim, tem algumas situações em que ainda façam o Felipe Coutinho, o torcedor do Flamengo, enfim, cruzar um pouco, cruzar, né? Olhar de olho meio torto, né? Porque começou no Vasco, ele esteve muito próximo de ir para o Flamengo no início do ano, porque o projeto era ir para a seleção, e ele conseguiu vir Aston Villa, futebol europeu, Premier League, o técnico Gerrard, então ele foi companheiro do Gerrard no Liverpool, mas a informação do Coluna do Fla é que ele estaria numa lista de possibilidades de galgar reforços, tá? Ninguém está falando que ele vai ser contratado, que ele interessa, que o Flamengo fez proposta, mas segundo a Coluna do Fla, ele é um jogador ali que o Flamengo poderia demonstrar interesse em fazer um projeto de carreira para o atleta. Sobre o Oscar, as situações estão estagnadas, parece que deu uma esfriada, ele foi o favorito para ser esse meio ofensivo. E sobre o Talisca, a gente falou ontem, ele é jogador do Carlos Leite, tem contrato com o Al Nassr até o meio de 24, e se for negociado, vai ter que ser negociado pelo menos nesse momento, ou no máximo no meio de 23, porque no final de 23 ele pode assinar um pré-contrato e sair de forma sem que a equipe saudita receba nenhuma compensação financeira. Lembrando que essa equipe pagou 8 milhões de euros junto ao Evergrande, né? Ao Guangzhou Evergrande da China, do qual o Talisca jogava antes de defender o Al Nassr. Ele também passou pelo Besiktas da Turquia e pelo Benfica de Portugal. Enfim, ele não foi pedido pelo Vitor Pereira, isso não procede. O Vitor Pereira nem chegou no Flamengo, ele não pediu ninguém, né? Quem administra, quem observa o Anderson Talisca é a própria diretoria do Flamengo, né? E como eu falei, por ele ser agenciado pelo Carlos Leite, que é um cara que cuida da carreira do Ayrton Lucas, cuida da carreira do João Gomes, aliás, está negociando esse fico do Ayrton Lucas no Flamengo, né? O Carlos Leite, ele tem um ótimo relacionamento com a diretoria, então não precisa o Vitor Pereira pedir um jogador em que o Flamengo já observa. Beleza, galera? Então isso é muito importante. Falamos sobre o Yuri Alberto, falamos sobre o Talisca, falamos sobre o Coutinho rapidamente, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço para você deixar o seu comentário. Talisca é uma boa? Quem vocês querem? Talisca ou Coutinho? Quem seria mais importante para o Flamengo? Yuri Alberto, o Flamengo meio que
deixou claro que não tem negociação, mas você gostaria de ter o Yuri Alberto no clube? Quero a tua opinião, coloque aqui nos comentários, dê muita sua opinião aqui nos comentários, também no chat fixado. Lembrando que esse vídeo, ele também tem um oferecimento da Bet Nacional, tá vendo esse QR Code aqui ao meu lado? Ó. É a Bet Nacional, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional é a bet dos brasileiros, a Copa do Mundo tá bombando, então você pode fazer suas múltiplas. Hoje tem jogo da seleção argentina, vamos dar uma secada, né? Então é importante. Vai lá, faça seu cadastro gratuito, você faz depósito e saque via Pix. Escaneando o QR Code aqui, você faz seu cadastro na hora, é totalmente gratuito. Se tiver algum problema com o QR Code, tem um chat fixado, tem o link da Bet Nacional e também no comentário fixado também tem o link da Bet Nacional. Lembrando que após você fazer esse cadastro na Bet Nacional, você pode também estar se cadastrando lá no grupo Telegram do Jean Tips. Esse é o Instagram do Fera. Segue ele lá, o moleque é fera, dá uma consultoria sobre aposta esportiva. O moleque é muito bom, muito bom. E o grupo de Telegram dele é gratuito, de grátis, exatamente, de grátis. Vá lá, siga o Jean no Instagram, diz que veio pelo Julião. E principalmente, se você quiser participar do grupo do Telegram gratuito, ele faz entradas ao vivo, não tem que pagar nada. Tem galera que cobra aí. Ele não cobra nada. Você vai lá, aqui na descrição, tem o link, né? Você clica no link e você entra automaticamente no grupo gratuito do Jean Tips, que é um consultor e o moleque é fera. Tá nada mais ou menos que 24/4, quase 90% de assertividade em 4 dias. Ele que cuida lá das minhas apostas. Então o cara é fera. Vai lá, siga Jean Tips no Instagram e clique no link na descrição que tem aqui e entre no grupo gratuito do Telegram do Fera Braba Jean. Valeu, galera! Ó, deixa o seu like, se inscreva, acione o sino de notificação, muito importante para o nosso crescimento. Amanhã tem Tropa Rubro-Negra num horário diferente, meio-dia tem jogo, Copa do Mundo, então a gente deve fazer 10 horas da manhã o Tropa Rubro-Negra, então fiquem atentos. Por isso que eu falo, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like, é muito importante e principalmente acione o sino de notificação, porque amanhã, por exemplo, nosso programa começa meio-dia, deve ser iniciado um pouco antes, a tendência é que seja às 10 horas. Lembrando que vai ser simultâneo nos 3 canais, Deco SRN, Paparazzo Rubro-Negro e aqui o meu canal, a Rubro News. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo.